Hoje em dia, por causa das redes sociais, a gente tem sido muito bombardeado com uma cultura de magreza, né? Inclusive, assim, hoje em dia o corpo magro, ele já desvinculou daquela imagem de um corpo saudável. Hoje em dia ele é muito mais associado a uma pessoa que tem autocontrole, até um valor pessoal. Isso aumenta muito o número de fluxo de pessoas no consultório que não tem necessariamente obesidade, a doença obesidade, mas que estão um pouquinho acima do peso e aí, por serem atingidas por essa pressão estética, acabam procurando tratamento. É comum as pessoas hoje em dia, pelo sedentarismo, pela má qualidade de alimentação, a gente ser um pouquinho acima do peso, né? Nem todo sobrepeso precisa de tratamento medicamentoso. Então, o primeiro passo do tratamento da obesidade é sempre mudança de estilo de vida. Prática de atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, uma alimentação saudável, rica em fibras, em vegetais, em proteína, baixa em gordura, em condimentados, né, ultraprocessados. Então, não adianta a gente colocar uma medicação e continuar com os hábitos antigos. Acho que isso é o que mais chama atenção no perfil de paciente que tem procurado. Todo mundo vê a obesidade não como uma doença, mas sim como o tratamento como um método rápido de atingir o resultado estético, não pela saúde. A gente tem vários meios em que a pessoa se relaciona com o alimento. Por exemplo, a gente tem aquele paciente que tem o hábito beliscador, então come em pequena quantidade, mas toda hora busca alimentos muito palatáveis e hipercalóricos ao longo do dia. Tem pacientes que têm aquele comer emocional, né, que a gente chama de comer hedônico. Então, tem uma vida regrada, mas quando acontece algum descontrole emocional, desconta na comida. E tem os pacientes que a gente considera como hábito hiperfágico, que fazem poucas refeições ao longo do dia, mas quando fazem em grande quantidade. O que acontece? Para cada perfil de alimentação do paciente, existe um tratamento medicamentoso. As canetas, que são o que estão hoje em dia mais em alta, não costumam ter uma boa resposta se o paciente for beliscador e nem se tiver comer emocional, porque não é a raiz do problema, né? Ela age imitando um hormônio de saciedade. Quando a gente come por ansiedade, por sintoma depressivo, para tentar suprir uma falta de outra coisa, não é falta de hormônio de saciedade. Então, o primeiro passo da consulta é identificar nesse paciente onde está o problema, para aí sim a gente conseguir nortear o tratamento. Hoje existem, né, no mercado 7 classes de medicação para tratamento de obesidade e só 2 são injetáveis. Então, para o tratamento ser eficaz, a gente precisa primeiro entender qual é a indicação. Na bula, principalmente da semaglutida, que tem o nome comercial, né, Ozempic, Wegovy, a gente tem contraindicação para paciente que tem histórico pessoal ou histórico familiar de um tipo específico de câncer de tireoide, que é a neoplasia medular. É uma síndrome que é chamada de MEN2, é rara, tem um caráter genético bem importante e nessas pacientes que têm essa mutação genética, o risco da medicação aumenta a incidência de câncer. Então, no caso de câncer de tireoide não pode usar e depois a gente tem as contraindicações que são relativas, então paciente que tem refluxo, hérnia de hiato, gastrite, uma constipação importante, talvez não se beneficiem tanto da medicação, porque pelos efeitos colaterais podem piorar esses sintomas pré-existentes no paciente. Antigamente a gente tinha aquela cultura de pensar que a obesidade na verdade era preguiça, era só má alimentação, e assim, é má alimentação, é o sedentarismo, é a má qualidade nutricional. A gente pensando que a obesidade é uma doença crônica, né, uma doença que não tem cura, assim como hipertensão, diabetes,
O que isso quer dizer pra gente? Que quem tem realmente obesidade se beneficia de tratamento medicamentoso, o tratamento não pode ser interrompido. Então, não é eu vou usar a caneta 2 meses para um casamento e aí depois eu vou parar. Isso é para fim estético, né? E aí, eticamente, não é nem correto a gente utilizar. Agora, eu tenho obesidade, eu fui gordinho quando eu era criança, eu virei adolescente e me tornei obesa, eu sou adulta, eu continuo obeso. Essa paciente vai começar a usar a medicação e não vai parar. Então, não são 6 meses de uso, 3 meses de uso. Depois de 6 meses, se a paciente tiver tido mudança de hábito alimentar, tiver firme no exercício físico, a gente até pode tentar uma retirada. Mas 90% dos pacientes com obesidade, quando a gente retira a medicação, tem um reganho de peso. Hoje em dia, a gente tem uma única medicação injetável que é liberada para criança a partir dos 12 anos. Em alguns casos, tem benefício. Então, por exemplo, crianças que são autistas tomam muita medicação para controle de agressividade. E aí essas medicações aumentam muito a fome. Então, além deles terem seletividade alimentar, eles têm um consumo calórico muito alto que pode gerar obesidade. Nesses pacientes, as canetas emagrecedoras, né, os análogos, que são as medicações injetáveis que a gente usa, eles não interferem com as medicações psiquiátricas. Então, é uma boa estratégia para controle da compulsão, que é gerada lá pela medicação psiquiátrica. É uma estratégia, mas a gente precisa lembrar que na obesidade infantil, o primeiro pilar é a mudança do ambiente. Então, geralmente, uma criança que é acima do peso vem de uma casa onde os pais comem mal, os pais são sedentários, e aí a gente não adianta só dar remédio para essa criança, a gente precisa mudar a estrutura da casa. Então, eu brinco que é assim, não existe a criança fazer dieta, a casa inteira precisa entrar de dieta. A gente vê hoje em dia, além dos efeitos colaterais mais comuns das medicações injetáveis, que são náusea, constipação, um risco aumentado de pancreatite. Isso estourou, né, nas notícias recentemente, mas já era um risco muito conhecido, que está descrito em bula. Apesar desse boom no último 1 ano, 2 anos atrás, das medicações, os análogos já são uma classe de medicações que eles existem há mais de 10 anos. Antigamente a gente tinha medicação que era injetável diária, né, e aí depois transformou para semanal, mas a gente sabe que a pancreatite é um risco pequeno, mas ele é dose dependente, então quanto maior a dose que o paciente usa, maior o risco. Então a gente vê hoje em dia as pessoas adquirindo medicação de outro país, medicação manipulada, sem regulamentação da Anvisa e utilizando a dose que vê na internet. Então não sabe fazer escalonamento, não sabe reconhecer efeito colateral e quer usar uma dose muito alta, porque quanto maior a dose, tem menos fome e perde peso mais rápido, sem se atentar até para a qualidade dessa perda de peso, muitas vezes perdendo mais massa muscular do que gordura. A gente vai partir do pressuposto que, por exemplo, o Mounjaro, que é a medicação que está mais em alta ultimamente, ela é uma medicação que tem a fórmula patenteada. Digamos que a fórmula seja secreta, como se fosse a Coca-Cola, né? Então, hoje em dia, a gente tem medicação paralela, não aqui no Brasil, em outros países vizinhos, que as pessoas trazem em importação sem nota fiscal. E a gente tem algumas empresas aqui no Brasil que manipulam. Eu gosto até de dar o exemplo para os meus pacientes que assim, a fórmula da Coca-Cola é secreta. Então a gente tem a Pepsi, né, tem outros refrigerantes de cola, mas nenhum é a Coca-Cola. Então essas medicações semelhantes à original não tem estudo, não tem aprovação pela Anvisa, então a gente não consegue garantir efeito colateral. Inclusive recentemente eu vi aqui na cidade, né, alguns lugares vendendo uma medicação, que eu não vou citar o nome, mas que ainda está em fase de estudo, fase 3. O que isso quer dizer? Que o benefício já foi comprovado, tanto para diabetes quanto obesidade, mas que justamente na fase 3 é quando a gente descobre quais são os efeitos colaterais. No Paraguai já foi lançado para venda e já tem gente trazendo para cá. Então, assim, estão oferecendo na internet uma medicação, profissionais que não são da área da saúde e que ninguém sabe o que vai trazer de mal para o organismo. Então é uma coisa a se pensar,
Porque, por exemplo, na época da pandemia, todo mundo tinha muito medo se a vacina tinha sido lançada muito rápido, quais eram os efeitos colaterais. E hoje em dia, todo mundo quer emagrecer, não importa o custo, né? Então, assim, eu vou sacrificar meu coração, meu rim, meu pâncreas? Ah, mas eu vou estar magra, então tá tudo bem. Então, é um ponto que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, porque, assim, a estética tem seu valor, óbvio, a gente convive em sociedade, a beleza é importante, mas não pode ser a coisa mais importante do mundo. Com a medicação, é muito fácil de perder peso, porque a gente aplica a medicação, ela imita o hormônio de saciedade no nosso organismo e a gente não sente fome. Então você vai ficar o dia todo sem comer e vai perder peso. Agora, se você está tomando medicação, por exemplo, eu fiquei o dia todo de jejum, chegou à noite e minha família vai comer pizza, eu mereço, né? Porque eu fiquei o dia todo sem comer. Então eu vou comer uma fatia de pizza. Você comeu uma fatia, você está saciado, mas você não fez exercício, não fez uma caminhada, não mudou o hábito alimentar. Quando retira o remédio, a fome volta, né? Porque o que estava segurando o apetite era justamente a medicação. E aí, tirou o remédio, a fome voltou, seus hábitos continuam iguais. Então, o reganho de peso vem, que é o famoso efeito sanfona. Então, hoje em dia, a medicação serve para auxiliar na perda de peso, mas acho que a mensagem mais importante que a gente precisa deixar é que o que vai evitar o reganho é a mudança de hábito. Todo mundo precisa fazer 150 minutos de atividade física por semana, todo mundo precisa ter uma alimentação baseada com fibra, proteína, uma fonte de gordura boa, né? Abacate, azeite, precisa ter o carboidrato, mas numa quantidade menor do que a gente está acostumado. Porque hoje em dia a gente vê que o padrão alimentar é muito carboidrato, pouquinha proteína e pouquinha fibra, né? Então, assim, 2 folhinhas de alface, um pedaço de bife e uma montanha de arroz. Ou então, teria que ser ao contrário, né? Muito mais salada, muito mais legumes, a proteína e aí o carboidrato numa quantidade menor. As pesquisas que são feitas, que comprovam a efetividade da medicação, são sempre conduzidas no tempo de 6 meses, tá? Mas a gente pode usar a medicação por mais tempo. Então, o que a gente sabe? A variação de peso oscila entre 15% e 21% em 6 meses de acordo com a medicação. Então, existem medicações mais potentes, menos potentes, e a gente fica dentro disso. Então, vamos imaginar que uma pessoa de 100 quilos, no Mounjaro, que seria a medicação mais potente, 21% em 6 meses. Essa pessoa perderia, né, com a medicação. 21 quilos em 6 meses dá mais ou menos aí uns 3 quilos no mês, né? Fora disso, então, o que a gente vê na internet. Eu perdi 10 quilos em um mês. Não é um emagrecimento saudável. Porque a gente confunde muito a etimologia da palavra, na verdade. O emagrecimento quer dizer perda de gordura. E a gente acha que emagrecimento é diminuir o número da balança. Então, se você perder líquido, perder músculo, tudo isso vai diminuir o peso na balança. Mas você pode continuar com a quantidade de célula de gordura muito alta. E aí, o que a gente vê para quem usa a medicação sem acompanhamento médico é que perde muito mais músculo do que gordura. E aí, quando retira a medicação, a composição corporal está muito pior. E o nosso músculo ele é, hoje em dia, responsável pelo nosso metabolismo. Então, quando a gente fala assim, meu metabolismo é lento, o que isso quer dizer? Que a gente tem pouco músculo, porque quem tem muito músculo tem metabolismo acelerado. Então, se a gente tinha um metabolismo ruim, usou medicação e perdeu mais músculo do que gordura, quando a gente tira a medicação, o metabolismo está pior do que antes. O que acontece? Volta a fome e o peso dobra, né? Mas em mim não funcionou porque eu reganhei todo o peso. Porque foi feito sem acompanhamento. Hoje em dia tem sido vendido como milagre, né? Antigamente a gente via que era muito difícil perder peso. Hoje a gente tem tecnologia que torna esse processo de emagrecimento muito mais fácil. Mas eu acho que o mais importante é a gente perceber que a perda de peso não é feita sozinha, né? A medicação está para auxiliar o paciente. Mas o paciente ele precisa ser o protagonista do processo de emagrecimento. Então, ele precisa mudar hábito alimentar, ele precisa praticar exercício físico, sendo muito repetitiva, né? Mas essa é a base do tratamento e é o que precisa ser mantido para o resto da vida. A medicação, lógico, vai auxiliar, mas a medicação não faz nada sozinha.
Inclusive porque a gente brinca que assim, se você tentar vencer a caneta, tomar a caneta e continuar comendo igual, você ganha, entendeu? A gente tem o poder de ser mais forte do que a medicação. Tanto que existem algumas pessoas que tomam a medicação e engordam, né? Por quê? Porque a medicação não faz tudo sozinha, ela vai te auxiliar, mas ela não é o protagonista do seu tratamento, né? Você precisa ser. Se cuidem, façam seus exercícios, comam saudável e, principalmente, quando vocês tiverem interesse em um tratamento de perda de peso, procurem um médico e repensem na sua motivação. Se você quer perder peso para ter uma vida mais saudável ou se é puramente por pressão estética, né? Porque quando é estético, a gente não tem motivação interna. Quando o processo é estético, a gente não tem a motivação interna de sustentar esse processo que é trabalhoso, né? E para o resto da vida. Então, entendam suas motivações, se livrem das amarras de pressão social para emagrecimento e busquem quando vocês estiverem dispostos a mudar os hábitos.